Hoje, as exposições do livro de Levítico, e hoje vamos iniciar o capítulo 8. O assunto a tratar é a instituição do sacerdócio, o sacerdócio araônico, momento em que Deus instituiu esse sacerdócio, da condução espiritual do seu povo. E então nós já percebemos que o nosso Deus, ele sempre preocupou-se com o direcionamento que o seu povo teria. Isto porque muitos povos que existiam na época do povo de Israel eram povos que exerciam também a sua religiosidade. Eles tinham também seus sacerdotes, eles exerciam também de uma maneira parecida, com o povo de Deus. No entanto, a base para tal sacerdócio era diferente. Existia o sacerdócio por juramento e existia o sacerdócio por nascimento. No caso aqui, o Senhor institui o sacerdócio pela tribo de Levi, pelo irmão de Moisés, Arão e seus filhos, que iriam ser, nesse momento, consagrados ao sacerdócio. Ou seja, há pessoas específicas que o seu Deus chama para exercitar o sacerdócio. Então, o sacerdócio ele não pode ser feito por qualquer pessoa. Tem aqueles que o seu Deus chama, tem aqueles que o Senhor comissiona, tem aqueles que o Senhor consagra para assim exercer o sacerdócio. E aqui é um exemplo clássico disso, uma maneira bíblica revelada pelo Senhor de como ele assim instituiu o sacerdócio araônico. E aqui nós vemos, eu vou fazer a leitura do texto sagrado, é o capítulo 8 de Levítico, que fala da instituição do sacerdócio, a consagração sacerdotal de Arão e seus filhos. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com um cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhes colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhes pôs a mitra na cabeça e na mitra. Na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar de todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou,
e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro, e a sua carne, e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e aspergiu sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça dos pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e os pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e o aspergiu Moisés, o resto do sangue, sobre o altar em redor. Tomou a gordura, e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreira, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois, Moisés o tomou das suas mãos e o queimou do altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre o Arão e as suas vestes, como pôs sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo, Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizessem expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Então vejam, irmãos, o texto é riquíssimo, em detalhes, muitos detalhes, é verdade. E a gente se preocupa em explicar por que o Senhor Deus inspirou Moisés a escrever isto com essa riqueza de detalhes. É para mostrar que as coisas do Senhor devem ser feitas de acordo com as suas prescrições. Não devem ser feitas ao calor de cada mentalidade do homem.
Não é eu nem você que vai determinar como é que eu devo fazer aquilo que Deus prescreve na sua palavra. Esse é um princípio que devemos guardar conosco. Isso reflete exatamente no culto que aqui estamos a prestar ao nosso Deus. O culto que prestamos a Deus, ele tem que seguir prescrições dadas pelo Senhor. Nós não estamos aqui jogando ao léu, ao vento, tudo que aqui realizamos até agora, não. A chamada adoração, a oração, a leitura da palavra, os hinos, os cânticos, o momento da confissão, tudo isso é preparatório e tudo isso faz parte da adoração que prestamos ao Senhor para o momento da pregação. Quem vai pregar é aquele que o Senhor consagrou, é aquele que o Senhor vocacionou, é aquele que o Senhor habilitou para fazê-lo. Então, quando há esse momento e a igreja acompanha desta forma, ela vai entender que se está prestando um culto, daí se vem a reverência, aí se vem o cuidado de se estar realmente fazendo como o Senhor Deus quer que o faça. E o Senhor Deus mostra aqui claramente, em todo o tempo da ordenação, da consagração de Arão e de seus filhos, o texto deixa claro, quem está dizendo como deve ser feito é o Senhor. Perceberam isto? O Senhor disse mais o Senhor a Moisés. Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse, versículo 5. É o que o Senhor ordenou que se fizesse. Juntou-se então Arão, tomou Arão, seus filhos e as vestes. Moisés está aqui agindo como profeta, representante de Deus junto ao ser humano. E então ele designa Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Sobre as vestes, então, que aqui ele diz, as vestes, o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, tudo isso se reuniu Moisés e trouxe perante a congregação. Isso mostra que todos os sacerdotes, eles tinham vestes esplêndidas. O Êxodo 28 vai exatamente falar desse momento, da ordenação e das vestes dos sacerdotes. Mas as de Arão, elas tinham uma curiosidade que eram as únicas em glória e ornamento. Veja aí Êxodo 28, versículo 2. As vestes de Arão, eram diferentes dos demais sacerdotes. Veja o que diz o texto, de Êxodo 28, versículo 2, diz assim, vou ler o 1 e o 2. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão e teus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Deus ordenando Moisés, no trato para a ordenação do seu irmão Arão e seus filhos, e ele deixa claro que as vestes sagradas para Arão eram para glória e ornamento. Não é? Muito interessante. O óleo da unção era para a sua composição, né? Aí, conforme diz também lá em Êxodo 30, do versículo 22 a 33, o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, antes de os sacerdotes poderem ministrar aos outros, eles tinham, né, de primeiro tratar de seus próprios pecados. Diferentemente do sacerdote ideal, que é Cristo, né, que não tinha pecado. Então vejam, todo sacerdócio humano, o sacerdote ele tinha que também tratar, antes de qualquer coisa, o seu pecado, porque eles não tinham a característica única que só Jesus Cristo tinha. Jesus foi o sacerdote ideal e perfeito, sem pecado. Mas todos os demais, Arão, seus filhos e todos os demais que se seguiram, tinham pecado. Daí, então, a necessidade que eles tinham de oferecer o sacrifício para purificar-se, para também estar habilitado a servir ao Senhor. E então juntou toda a congregação
à porta da tenda da congregação. E ali estavam os representantes, os anciãos das tribos, todos ali presentes, na hora da consagração dos sacerdotes. E toda a congregação, então, se fez presente ali. Ninguém se ausentou, ninguém faltou. Era um dia importante para o povo de Israel, era um dia importante para a igreja do Senhor naquele tempo. Era o dia da consagração do sacerdócio. Então, Moisés disse, Moisés como o Senhor fez como o Senhor lhe ordenara, versículo 4. E ele então, a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então, o Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés deixou claro que o que ele estava a fazer agora, naquele momento, não era uma invenção dele, Moisés. Não era uma coisa que Moisés gostaria que tivesse na igreja, ele então iria inventar aquilo. Não, foi o Senhor que queria daquela forma. E Moisés era o porta-voz do Senhor. Moisés era aquele sacerdote que estava ali, para ordenar oficialmente aqueles outros que iriam prosseguir no trabalho do Senhor, ministrando a palavra, conduzindo as pessoas ao culto. Era o sacerdote que ia se preocupar com a vida espiritual do povo. Mas para que ele pudesse assim fazê-lo, teria que tratar também dos seus pecados. Por isso, haveria de ter a cerimônia como teve, da oferta que foi oferecida, do sacrifício, por isso da presença dos carneiros, da oferta pelo pecado, Diz aí no versículo 2, também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e ao cesto de pães asmos. Estava lá, já se apresentando, o novilho da oferta pelo pecado. Pecado de quem? De Arão e de seus filhos. Tinha que haver a expiação, tinha que haver a confissão, e também o sacrifício por aqueles pecados. Isso mostra e confirma a condição humana de todos os homens pós-Adão, pós a queda de Adão. Todos pecaram. Por isso que, no momento em que havia a expectativa da vinda de Jesus, eles viviam pela fé na vinda do Messias. Enquanto Jesus não havia chegado ainda, se encarnado, no Antigo Testamento, o que é que se fazia? O sacrifício dos animais, que apontava para Cristo. Porque era um novilho, a oferta pelo pecado, Porque exatamente era aquele animal, o melhor animal que se existia, era um animal sem defeito, como nós já estudamos, Os holocaustos que eram oferecidos tinham que ser animais perfeitos, sem defeito, porque era para o Senhor, e era uma exigência do Senhor. Todos esses sacrifícios que eram feitos, era a exigência do Senhor, e assim se fazia, porque o Senhor ordenou que se fizesse. Então Arão e seus filhos vieram, e eles foram lavados com água. A purificação, O lavar com água era um sinal, era um símbolo da purificação, que é o processo de santificação que hoje nós continuamos a ter. Então, é exatamente o sinal apontado no batismo, Embora a água do batismo ela não tenha poder nela para nos lavar os pecados, mas ela aponta para isto, O batismo tem esse significado de apontar para a purificação que o povo de Deus recebe e é lavado pelo sangue de Cristo, porque a expiação do pecado era feita pelo sangue, não pela água. A água era o sinal da santificação, da purificação, e os filhos de Arão, assim como Arão também, precisavam ser lavados com água para purificação. E depois desse banho que eles tomaram, vestiu-se então Arão da túnica. E faz questão de detalhar todo o momento dessa vestidura de Arão. Vestiu-se com túnica, cingiu-se com cinto, uma sobrepeliz foi colocada sobre ele, uma estola sacerdotal também pôs sobre ele, e cingiu com cinto, uma obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Ou seja, era algo glorioso mesmo, era aquela coisa que ornamentava, enfeitava, e quem observava, quem via
toda aquela pompa, né? Toda aquela glória que era trazida nas vestes do sacerdote, e com isso se glorificava a Deus. Foi o Senhor que mandou que fizesse desta forma. E havia também, presta atenção no versículo 8, que depois ele colocou o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim. O que é isso, Urim e o Tumim? Urim e o Tumim eram pedras preciosas, né, que foram colocadas ali, para que eles pudessem apontar para o povo aquilo que o Senhor Deus ia falar por meio deles. Então tinha essa condição, Urim e Tumim. Em determinados momentos, na Bíblia, só em 2 ocasiões, houve a utilização dessas pedras, né? Quando se queria saber a opinião, o que o Senhor queria dizer com respeito a determinada coisa, aí os sacerdotes consultavam o Urim e o Tumim, as pedras então se moviam, e ali eles entendiam se o Senhor aprovaria ou não determinadas coisas que iriam fazer ou ia acontecer. Então era muito interessante. Então toda essa pompa e essa glória e esse ornamento havia ali na consagração dos sacerdotes. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. E segue Moisés fazendo como o Senhor ordena. Ele não saiu nem 1 milímetro sequer da ordenação que o Senhor impôs a ele, Moisés, a responsabilidade que ele tinha de consagrar aqueles homens e seus filhos, Arão e seus filhos, para o sacerdócio. Então ele observava e tinha o cuidado de fazer tudo como o Senhor ordenara. É muito importante, irmãos, que nós atentemos para essa expressão, que é dita várias vezes no texto. Fez Moisés como o Senhor ordenou, disse Moisés como o Senhor mandou dizer, fez Moisés como isso que o Senhor ordenou que se fizesse. Então é muito importante que você perceba que na instituição do sacerdócio, quem assim o fez foi o Senhor. Moisés não tomou para si em nenhum momento a ordenança de dizer assim, olha, o Senhor me deu o poder e eu agora é que vou fazer como eu quero. Não. Em todo o tempo, o texto sagrado deixa claro, a palavra de Deus diz, o Senhor fez assim, Moisés seguiu como o Senhor quis e assim o fez. Isso é importante, por quê? Porque quando se faz desta forma, como o Senhor quer, é óbvio que essa condição vai ter um sucesso, vai ser uma bênção para o povo e para aquele que está sendo consagrado. Andar de acordo com a vontade de Deus é o que se requer de cada um de nós. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, ele disse lá no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa consagração espiritual, embora a consagração aqui, ela tenha esse cunho espiritual, mas era visível, né? Aqui no caso do sacerdote, pelas vestes, pela toda aquela cerimônia de lavar-se, de vestir, mas apontava para uma glória que é divina. Foi o Senhor que assim estabeleceu, e era necessário que se fizesse assim, para que o sacerdócio que o Senhor estabeleceu se cumprisse. Para que também aqueles homens que estavam sendo consagrados, Arão e seus filhos, tivessem autoridade perante o povo, para que ele também soubesse que a autoridade que eles iam ter diante do povo não era dele, mas era do Senhor. Quem exerce a autoridade sobre o povo de Deus tem que entender isto. Essa autoridade foi me dada pelo Senhor. Por isso a grande responsabilidade que temos de conduzir o rebanho do Senhor. Por isso que o Senhor vai requerer de nós, pastores, presbíteros, a liderança,
Vai requerer, porque nós estamos liderando o seu povo. Por isso que há todo um processo de ordenação para exercer até mesmo o pastorado. Tem todo um processo, há um chamado, há uma vocação, há um preparo em seminário, voltar do seminário, ser examinado por um presbitério. Estou falando no nosso contexto, da igreja presbiteriana. Para assim, depois de apresentar o sermão de prova, exegese, né, e um trabalho de conclusão do curso, você ser ordenado, marcar-se o dia, sendo avaliado pelo presbitério para a ordenação. E aí, naquele dia, é o dia da ordenação, onde será imposta a mão sobre aquele que está sendo consagrado para o exercício do pastorado. Então, essa é a grande responsabilidade. Às vezes, há falha nesse sentido? Sim. Quantas pessoas se submetem a isso e não conseguem exercitar essa função? Muitos ficam pelo caminho. Assim como também Arão e seus filhos foram consagrados, mas nós sabemos que esses filhos de Arão, eles não conseguiram ir adiante, né? Eles foram punidos pelo Senhor, porque negligenciaram o sacerdócio. Aqui é o momento que eles estão sendo ordenados. Veja o cuidado que o Senhor está tendo, da oferta pelos pecados, da purificação, da vestidura, do lavar cerimonial. Tudo isso o Senhor preocupou-se em detalhes para que houvesse o cuidado de se fazer da maneira como o Senhor queria. E a resposta obediente aos mandamentos do Senhor e anciãos do Senhor a respeito da adoração é aqui esse tema-chave no livro de Levítico. O ser humano só pode se aproximar de Deus do modo como o próprio Deus prescreve. Ninguém pode se aproximar de Deus do jeito que a pessoa acha que tem que ser. A gente tem que se aproximar de Deus como Deus prescreve. Esse é um princípio importantíssimo, irmãos. E principalmente nos dias de hoje, onde se tem uma diversidade, né, de igrejas, onde muitas pessoas vão em um canto, vê de uma forma, vai em outro, vê de outra forma, e aí fica aquelas pessoas confusas, sem saber, e agora, como é que devo adorar? E talvez cria uma confusão, como criou na cabeça daquela mulher samaritana, não é? Que tinha lá a sua religiosidade, adorava lá no Monte Gerizim, mas vivia uma vida de pecado, uma vida de prostituição, de adultério. E quando ela se deparou com Jesus, e Jesus disse, olha, vai lá, chama seu marido e me segue, ela disse, eu não tenho marido. Jesus, de fato, você já está no quinto e esse nem é seu. Jesus tratou o pecado daquela mulher. Depois que ela foi tratada no seu pecado, ela percebeu que estava diante de Jesus, o Senhor, e ela diz então, Senhor, onde é que eu devo adorar? Neste monte ou em Jerusalém? Aí Jesus disse para ela, não é nem neste monte nem em Jerusalém, porque importa, já chegou a hora, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É essa adoração que Deus quer. Então, quando você o adora em espírito e em verdade, o local se torna o menos importante. O mais importante é a atitude de quem está adorando. Eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade? Estou. Então, se eu estou aqui nesse templo adorando a Deus em espírito e em verdade, Deus está recebendo esta adoração. Mas se porventura eu estivesse aqui no templo sem essa disposição para adorar a Deus em espírito e verdade, não ia adiantar de nada. Podia tudo estar sendo feito corretamente, mas se eu, no meu coração, não estivesse de fato o adorando em espírito e verdade, de nada serviria. Entendem agora o porquê não é simplesmente uma questão religiosa? Tem muita gente que vai dizer assim, não, mas cada um fazendo a sua religião certinha, está tudo bem, Deus vai aceitar. Não é assim, Deus aceita de acordo com a sua palavra, como Ele prescreve. Ele não aceita de qualquer jeito. Não adianta ficar aqui fazendo gracinhas, sorrindo, contando piada, tirando riso das pessoas.
e depois dizer que foi Deus que mandou dizer isso. Coisa nenhuma. Não se brinca com as coisas de Deus. O púlpito não é lugar para brincadeiras, para gracejos. Não é. Então, existem essas coisas, infelizmente, em muitos contextos. Pessoas que usam o púlpito, o lugar sagrado, para a pregação do Evangelho, para dizer absurdos, para pregar heresias, para enganar as pessoas, para falar que as pessoas não vão sofrer mais, para dizer que as pessoas têm que ser prósperas, porque as pessoas são filhas do rei e têm que ser ricas e tudo mais. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos chama a consagração, a santificação. E é tão claro para nós, a Bíblia diz assim, olha, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que importa. Você deseja ver ao Senhor um dia? Siga a paz e a santificação. Você quer de fato entender o que é a maravilhosa graça de Deus? Siga a paz, siga a Cristo, siga Ele que é o supremo pastor, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, que é Jesus, aquele que é seguindo a ordem de Melquisedeque, aquele que é eterno, aquele que se deu a si mesmo como sacrifício. O sacerdote Arão e seus filhos levaram o novilho para o sacrifício. Jesus, ele foi o sacrifício. Ele deu a sua vida para então você poder desfrutar da graça dele no dia de hoje, para então você de fato habilitar-se para adorá-lo. Então vejam, quando você entende isso, você não tem confusão na sua mente. A mulher samaritana, quando entendeu o que Jesus estava dizendo, acabou a confusão na sua mente. Ela não ficou mais titubeando, sem saber onde é que ia adorar, porque Jesus prescreveu para ela. A adoração agora é em espírito e em verdade. Então é isso que acontece. Quando as pessoas entendem a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção que é a salvação em Cristo Jesus, elas não ficam perdidas, titubeando para um lado para outro, sem saber para onde ir. Ela vai se identificar com a igreja de Cristo. E o que é a igreja de Cristo? É aquele povo reunido, onde se adora a Deus, onde se serve a Deus, onde se entende que foi salvo pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a igreja que assim prega a Cristo, o Evangelho, a pureza do Evangelho, o crente, ele se identifica. Então ele não fica meio que perdido, ele não fica confuso. Não, o crente sabe. Agora eu sou cristão mesmo. Eu fui chamado por Deus. E o chamado do Senhor, ele é um chamado, uma vocação que é eficaz. Ou seja, uma vez que a pessoa é chamada pelo Senhor, ela não é confundida. Essa é uma certeza que nós temos. A consagração do sacerdócio foi evidente. O Senhor separou aquelas pessoas para ser sacerdote e toda a congregação viu e observou e respeitou a autoridade daqueles homens, porque eles viram que quem estava conduzindo todo aquele processo ali era o Senhor através de Moisés. Então a autoridade que Moisés tinha e estava agora ordenando seu irmão Arão e seus filhos foram aceitas e recebidas pelo povo porque eles perceberam que Moisés tinha essa autoridade. Moisés era um homem manso, Moisés era um homem que tinha uma intimidade com Deus, Moisés tinha toda uma experiência de vida na presença do Senhor, e isso fez toda a diferença. Por isso que está sendo Moisés aqui esse líder espiritual do povo, consagrando novos líderes espirituais para servir ao Senhor. E ele faz aqui, no versículo 10, Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. Tudo ali foi ungido e foi consagrado ao Senhor. E ele aspergiu, olha a palavra aspergir.
que é exatamente a forma que nós usamos para o batismo, né? A aspersão, porque era algo que se fazia já na ordenação, havia a aspersão. Aspercia 7 vezes sobre o altar. Por que 7? Por que não 8 e nem 6? 7 é o número dito como perfeição. Era um número que indicava a completude. Era algo que era perfeito, completo. 7 vezes sobre o altar era aspergido, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia, o seu suporte, para os consagrar. Depois ele derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Vejam que essa expressão, esse ato de Moisés feito aqui em Arão, ele é repetido em Salmo 133, lembram? O Salmo 133, quando ele diz assim, ó, Salmo 133, versículo 2, ele diz assim, a expressão: o óleo que desce sobre a barba de Arão. Olha só. É como óleo precioso sobre a cabeça, e o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Está vendo? Então, ele falando da união fraternal, ele dizendo que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e aí ele usa essa expressão, que essa unidade dos irmãos, essa união fraternal, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então vejam, a unção de Arão é usada pelo salmista para falar da excelência da união fraternal. Então a unção de Arão mostra uma unidade. Ele estava recebendo aquela unção para se consagrar ao Senhor. Foi derramado o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, o óleo derramou-se, espalhou-se pela barba e desceu até as suas vestes, e isso era a consagração de Arão. E também Moisés então fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. E continuou então a cerimônia de ordenação, de instituição do sacerdócio, de consagração de Arão e de seus filhos. E os filhos então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo, atenção aí esse detalhe, com o dedo sobre os chifres do altar em redor, purificou o altar, depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Tinha que ser expiado, o pecado não podia continuar reinando sobre a vida daqueles homens que seriam sacerdotes, assim como também não deve reinar sobre nossas vidas, uma vez que o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Cristo nos purificou de toda injustiça. Por isso que você e eu, nós que temos essa fé em Jesus, não temos mais nenhuma condenação sobre nós, porque estamos em Cristo Jesus. O sangue de Cristo derramado na cruz nos purificou de toda injustiça. O sangue daquele animal derramado lá, imolado, servia para a purificação do altar, para a consagração e fazer expiação pelos sacerdotes. Depois ele tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, os 2 rins, a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Por que queimou Moisés sobre o altar? Porque a queimar essas partes do animal significava que era parte do Senhor. Era queimada a gordura, os rins, o fígado, foi queimado sobre o altar, porque pertencia ao Senhor. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne, e o excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Fora do arraial, não podia ser colocado no altar, mas fora do arraial, porque esses couro, carne e excremento do novilho foram queimados fora do arraial,
porque eles foram utilizados para expiação. E ali a expiação significava que estava pagando os pecados. O pecado é sinal de impureza, de injustiça, né? E assim então ia para fora do arraial. E depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E aí vem um detalhe importante, que depois dele ter feito tudo isso, ele, lá no versículo 24, diz que Arão pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Por que será que ele fez isso? Porque esses detalhes de polegar direito, de dedo direito do pé, e por causa dessa consagração aqui, do sangue sobre a orelha e o pé direito, os judeus, até hoje, eles têm aquela ideia de colocar o pé direito em primeiro lugar, em razão desse episódio aqui. Isso significa, irmãos, que ele estava sendo consagrado como um todo. A consagração do sacerdote, quando era na ponta da orelha direita, polegar direito, polegar do pé direito, tudo isso era feito para dizer, olha, todo o povo estava sendo consagrado, todo o corpo, todo o sacerdote estava em consagração total diante de Deus. E aí nós aprendemos o seguinte: quando nós nos tornamos cristãos, nós não podemos ser cristão pela metade. O crente não pode ser crente pela metade. O que eu quero dizer com isso? Não tem aquelas pessoas que dizem assim, eu sou crente, mas não consigo deixar determinadas coisas que eu praticava antes. Ora, isso não condiz com o que o Evangelho nos mostra, com o que a palavra de Deus nos mostra. Uma vez que a pessoa é salva por Jesus, uma vez que a pessoa é retirada da condição de pecadora, perdida, que estava sem Cristo, ela passa a se consagrar totalmente a Deus. E na consagração a Deus, essa consagração é total mesmo. Não tem esse negócio de pela metade. Não existe crente pela metade. Se você é um cristão, nasceu de novo, todo o seu ser, a sua alma e o seu corpo deve ser consagrado ao Senhor. Por isso que começou e começa em nós, quando convertidos somos, o processo de santificação. Exatamente por quê? Porque sem a santificação, como é que você vai chegar a Deus? Impossível. E essa santificação é o que significa? Significa exatamente que você vai se purificando todos os dias da sua vida. Você vai abandonando aquela vida de pecado, aquelas manias pecaminosas que você tinha, aqueles pensamentos completamente horrendos, horríveis, tudo que levava você à condenação. Uma vez que você é salvo por Jesus, isso vai sendo retirado de você. Por isso que o Senhor Deus enviou o Espírito Santo dele para habitar em nós. Por isso que Spurgeon diz que o Espírito Santo é a esponja da alma. É exatamente que vai fazer essa limpeza, que vai tirando essas impurezas, que são próprias, é fato, da natureza humana caída. Ninguém aqui está completamente livre, né, da presença do pecado. Nós ainda estamos na presença do pecado, mas podemos também afirmar que estamos sim, todos quantos já cremos em Jesus, completamente livres da condenação que o pecado impunha sobre nós. Não há mais condenação. Você está salvo? Estou. Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Creio. Então você não está mais sujeito à escravidão do pecado. E isso está afirmado em várias partes das Escrituras, principalmente no Novo Testamento. Você já está ciente dessa realidade. Então, se é assim, nós não podemos fazer menos do que
viver uma vida de consagração ao Senhor. Consagração ao Senhor. Como esses sacerdotes estão sendo consagrados, você também deve estar consagrado ao Senhor. Ainda que você diga assim, pastor, mas eu não vou exercer o sacerdócio, né? Será que não? Existe uma doutrina que foi enfatizada por Lutero, Martinho Lutero, o reformador, chamada a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Vocês sabiam disso? Que todos nós, que hoje somos povo de Deus, somos chamados de sacerdócio. Veja o texto que nós estudamos, Pedro, né? 1 Pedro 2, versículo 9. Ele diz essa realidade para nós, veja. Diz assim em Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você agora é sacerdócio real. É uma realidade. Você faz parte do povo de Deus, sim. Você é a igreja do Senhor Jesus, sim. Então você é sacerdócio real. Então veja a ligação que há em entendermos que o Senhor instituiu o sacerdócio araônico em Arão e seus filhos, mas aqueles princípios de consagração do Senhor, eles vêm também sobre a igreja hoje. Nós também somos sacerdócio real. Nós agora temos que viver uma vida de consagração ao Senhor. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E Ele habilita-nos, através da obra que Ele realizou, a podermos agora termos livre acesso ao Senhor. Aquilo que era dado somente aos sacerdotes, só eles podiam fazer, só eles podiam adentrar o Santo dos Santos. Agora cada crente pode fazê-lo. Percebem o privilégio que você tem? Percebem a grande bênção que nós temos? Podemos ir diretamente ao Pai. Podemos conversar com Deus, orar. Olha, esse privilégio é dado a cada um de nós, em razão do nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ter feito a obra que fez. Arão e seus filhos foram consagrados aqui ao sacerdócio, é verdade, mas ele deixou claro aqui no final do texto: ficarei, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor. Ouçam bem, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Esse foi a sentença dada para os sacerdotes Arão e seus filhos. E o que aconteceu mais à frente, quando você lê a história desses filhos de Arão? Eles morreram. Por quê? Não observaram as prescrições do Senhor, e por isso morreram. Então o Senhor leva muito a sério as suas coisas, as coisas santas do Senhor. Mas ele diz aqui que Arão e seus filhos fizeram, a princípio fizeram, todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Então, começaram bem o seu ministério como sacerdotes. Fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara. Enquanto eles estivessem fazendo tudo o que o Senhor ordenou, é certo que estavam sendo abençoados, é certo que estavam o Senhor se alegrando com eles, juntamente com eles, assim como também todo o povo. Mas no dia em que eles deixaram de observar as prescrições, morreram. Então vejam, meus irmãos, que a seriedade da vida cristã é esta. Temos prescrições do Senhor para nós vivermos a nossa vida aqui. Não é porque somos já salvos por Jesus que temos que relaxar e negligenciar a nossa vida, não. Precisamos cuidar e zelar dela todos os dias. Precisamos orar, vigiar e orar, conforme diz as Escrituras, para não entrar em tentação. Precisamos zelar por uma vida santa, digna da vocação a que fomos chamados. Precisamos utilizar-se das ferramentas que o Senhor nos dá
todos os dias para a nossa vida. O arrependimento, a confissão, a consagração, o louvor, a adoração, são meios que o Senhor tem nos dado para buscarmos servir ao Senhor e servir com alegria, conforme diz o salmista no Salmo 100. É isso que o Senhor requer de nós, irmãos. É essa consagração, mas é uma consagração que observa as prescrições ordenadas pelo Senhor. Não é uma consagração da minha cabeça, não é uma consagração do que eu acho que eu tenho que fazer, não é uma consagração histérica, não é aquela coisa de ficar gritando e tal, e emocionalmente abalado, não, é algo muito simples e muito racional, é fazer a vontade de Deus, é exercitar com alegria a fé que Ele nos deu, é fazer tudo o que o Senhor nos fez através da nossa consagração. Embora nem todos sejamos líderes, pastores ou presbíteros, mas todos são sacerdócio real, conforme diz Pedro, todos fazem parte da nação santa, todos somos propriedades exclusivas de Deus, e conforme diz Pedro lá, com um objetivo muito claro, para quê? Para proclamardes as virtudes. Então você e eu temos essa missão de proclamar as virtudes do Senhor, de testemunhar, assim como Arão e seus filhos tinham, nós também temos. Assim como Arão e seus filhos também receberam a ordem de que observassem como o Senhor prescreveu, para que não morresse, nós também temos essa prerrogativa, andar de acordo com a vontade do Senhor, para que não sejamos tomados de rejeição, porque infelizmente o Senhor Jesus já deixou escrito que no dia da sua volta, alguns vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, mas não fizeram como o Senhor queria que fizesse. E vai receber do Senhor a reprovação. O Senhor vai dizer: eu não conheço você, afaste-se de mim, vocês praticam a iniquidade. Então, levem muito a sério isto. Tem gente que fica brincando, achando que é fácil, a hora que eu quiser, eu vou para a igreja, a hora que eu quiser, eu vou ser crente. Não se brinca com as coisas de Deus. Na hora que Deus quer, você vai ser um crente. Como Deus quis um dia, na minha vida, na sua vida, e você hoje está servindo a Deus. E rogamos e pedimos ao Senhor que estenda esta graça a todos aqueles que porventura ainda não sabem, não entendem quão bom e quão maravilhoso é viver e conviver como povo de Deus neste mundo. É difícil? É difícil. Tem dificuldades, tem tristezas, tem alegrias, tem tudo. Mas nada tira de nós a alegria de dizer: olha, eu estou salvo por Jesus, eu estou servindo a Jesus e eu vou me consagrar a minha vida ao Senhor Jesus. Isso é por demais importante para nossas vidas. Assim como certamente foi para Arão e seus filhos, e Moisés também, que estava lá, consagrando aqueles irmãos e seus filhos, seus sobrinhos, para serem sacerdotes. Assim também para nós é motivo de grande alegria quando há o comprometimento dos irmãos, os membros da igreja, em estarem aqui servindo ao Senhor, comprometidos com a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, observando, atentando, absorvendo o ensino da palavra e aplicando a sua vida diariamente, para que assim possamos ter a convicção de que somos o povo de Deus nessa terra, de que fomos chamados pelo Senhor para ser o quê? Luz e sal. Luz e sal, luz para brilhar nas trevas deste mundo, sal para dar sabor em um mundo insosso e sem sabor que é este mundo aí fora. Eu sei que muita gente está aí nas vidas, na curtição, nos seus bel prazer, nas coisas que eles acham que é merecedor, quando na verdade para nós o prazer é este. Que nós cantamos aqui por diversas vezes, né? Meu prazer é o quê? É estar na casa de Deus.
Em espírito e verdade adoramos. E é prazer nosso, e deve ser mesmo, estar na casa do Senhor, louvando a Ele e exaltando a Ele. Hoje tem ainda a extensão disso, né? As pessoas podem acompanhar o culto à distância, mas isso não é legal. O ideal é que você possa estar aqui, juntos. Há aqueles que por vários motivos não podem estar e ainda têm o privilégio de poder acompanhar através das transmissões, mas o ideal é este, é que nós saiamos de casa no dia do Senhor para vir adorar, para vir servir ao Senhor e se consagrar ao nosso Deus cada dia mais, porque assim estaremos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, sempre observem, meus irmãos, aquilo que o Senhor tem prescrito em sua palavra e façam como fizeram Arão e seus filhos, todas as coisas que o Senhor ordenou por intermédio de Moisés. Tudo que o Senhor tem ordenado por intermédio da sua palavra, façamos. Não relutemos com isso, não. Não fiquemos achando que, não é assim não, pastor, eu acho, não tem acho. A Escritura é clara, é direta, é objetiva. Não fiquem, tem gente que gosta de ficar distorcendo, criando problema, complicando as Escrituras. O Evangelho, que é tão simples. Eu lembro-me dos Gálatas que estavam lá relutando, um grupo de judeus querendo trazer de volta a prática judaica para a igreja da Galácia. Aí Paulo escreveu: irmãos, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados e vocês voltem a práticas que agora já não estão mais sendo necessárias. Então Paulo deixou claro isso. E ele deixou um texto lá que eu também não esqueço, quando ele diz assim: olha, meus irmãos, se vier um anjo do céu e pregar um outro evangelho, que não este evangelho que tem sido pregado, seja anátema, ou seja, maldito, não recebam. Se vierem com uma conversa estranha com você, se vier com um outro evangelho que não este evangelho que você tem aprendido, que é a palavra de Deus, vai continuar sendo esta palavra de Deus, eterna palavra de Deus, e ninguém pode tirar daqueles que são ovelhas de Jesus. Por isso que Jesus disse, garantiu: todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós e que estejamos todos inseridos nesse grupo de irmãos que foram chamados pelo Senhor e que estamos aqui consagrados a Ele para fazer a sua vontade. Oremos então. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome. Ó Senhor, quão bom e quão maravilhoso é estar diante da Tua palavra e ver como o Senhor, ó Deus, conduziu todo o processo, como o Senhor ordenou, como se fizera na época de Moisés, a consagração de Arão e de seus filhos para o sacerdócio. Mas também aprendemos, ó Deus, que esses são princípios importantes para nós, pois o Senhor também requer, como crentes que somos no Senhor Jesus, hoje, vivamos a nossa vida de acordo com o Senhor prescreve em sua palavra. Rogamos, ó Deus, que assim tenha sido feito no coração de cada um dos irmãos aqui presentes, e que o Senhor também continue alcançando vidas e mais vidas, trazendo-as, ó Deus, a estar conosco, congregando, servindo ao Senhor com alegria, participando do culto, não só participando, mas prestando o culto a Ti, que é assim como o Senhor requer, e que cada um de nós estejamos sempre preocupados em prestar um culto em espírito e em verdade. Ó Deus, muito obrigado, Pai. É assim que eu oro agradecido, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Receber a bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.